segundo suas misericórdias. Amém? Vou ver se eu lembro o nome. Cadrine. Quero agradecer a vida da Cadrine, pela vida do Leandro, da Monique, de Edilson, pela vida também do Nicolas, Lorena, do Gabriel. Deus vai continuar abençoando a vida de vocês em nome de Jesus. Seja bem-vindo na casa do nosso Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, pela vida da Andressa também aqui nesse lugar. Que Deus vai continuar abençoando ricamente, poderosamente a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Sinta-se feliz, sinta-se à vontade na casa do Pai. Você não está em outro lugar a não ser na presença do nosso Deus. Amém? E Deus vai continuar abençoando a vida de cada um de vocês, e que vocês venham prosperar em todos os seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus no Evangelho, após escreveu Mateus. Mateus é um livro muito fácil de encontrar na Bíblia. Primeiro livro do Novo Testamento. Ah, pastor, o senhor me ajudou muito. Onde fica o primeiro livro do Novo Testamento? Depois do último livro do Velho Testamento. Aí fica fácil, fica? Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 16 ao versículo de número 18. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmão. Deus vai continuar abençoando a todos. À medida que você achar a palavra de Deus, se coloque de pé, para nós estarmos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Evangelho, não posso escrever Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 16 até o versículo de número 18. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Amém? Somente até aqui, a igreja pode se sentar. O tema para essa mensagem é bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer uma pessoa feliz. Feliz são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Feliz é aquele que vê o agir de Deus, as mãos de Deus em tudo. Mas nós estaremos vendo e ouvindo a respeito do que é ser bem-aventurado. O que é ser uma pessoa bem-aventurada? O texto que nós lemos e ouvimos aqui diz que bem-aventurado são os olhos e os ouvidos de quem vê e de quem ouve. Porque muitos profetas e justos, eles desejaram ver e ouvir, mas eles não viram e nem ouviram. Aqui no texto, Jesus estava dizendo a todos os seus discípulos e a todos os seguidores que eles eram bem-aventurados porque eles estavam vendo Jesus, eles estavam ouvindo Jesus, aquilo que Jesus falava para a sua igreja, os milagres que Jesus fazia por onde ele passava. Jesus, por onde passava, ali o sobrenatural de Deus acontecia sobre a vida daquelas pessoas, milagres acontecia. Então Jesus ele fala para os seus discípulos, fala para os seus seguidores: olha, vocês são pessoas bem-aventuradas. Por quê? Porque vocês estão vendo e vocês estão ouvindo. Ou seja, vocês estão vendo o milagre, vocês estão ouvindo, estão vendo e ouvindo os milagres, estão vendo os milagres, estão ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo aquilo
são bem-aventurados. Por quê? Porque vocês estão vendo a palavra de Deus se cumprir. E muitas pessoas, muitos justos, muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo hoje. Então eu e você, nós que ouvimos a palavra de Deus e vemos o agir de Deus, nós somos pessoas bem-aventuradas também nessa terra. E ali, Jesus fala assim que eles eram bem-aventurados porque eles estavam vendo tudo aquilo que Jesus estava falando e fazendo. E nós hoje, nós podemos ser pessoas bem-aventuradas ou não. Isso depende de cada um de nós, de ser pessoas bem-aventuradas ou de não ser pessoas bem-aventuradas. Por quê? Porque bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. O bem-aventurado, ele vê as mãos de Deus em tudo, em todos os momentos, em todos os lugares. Você viu aquelas pessoas falarem assim, gente, aconteceu uma coisa ali que só Deus, só Deus fez isso aí. Então essa pessoa é bem-aventurada, por quê? Porque ela viu o agir de Deus, ela viu a mão de Deus acontecer sobre a vida daquela pessoa, sobre aquela causa, sobre aquela situação. Então essa é uma pessoa bem-aventurada, quando ela vê o agir de Deus, quando ela vê as mãos de Deus em tudo, ou seja, ela enxerga o sobrenatural de Deus. E a pessoa que não é bem-aventurada, ela olha aquilo que está ao seu redor e ali ela se desespera, ali ela não confia, ali ela não crê, ali ela duvida que até Deus possa fazer alguma coisa por aquela vida ou por aquela situação. A pessoa que é bem-aventurada, ela ouve a palavra de Deus, ela confia, por mais que a situação seja difícil, por mais que a situação esteja ruim, ela confia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso é ser uma pessoa bem-aventurada. Ela crê e ela toma posse da palavra, ela toma posse daquilo que Deus está falando ao seu coração. Já a pessoa que não é bem-aventurada, ela apenas escuta a palavra de Deus. E escutar é diferente de ouvir. Escutar é quando nós escutamos qualquer palavra, quando nós escutamos qualquer conselho e não damos atenção àquilo que está sendo falado. Ou seja, as palavras entram para um ouvido e elas saem para o outro. Ela não desce ao coração. A pessoa não medita naqueles conselhos, naquela palavra. Nós podemos ter um exemplo dos nossos pais, principalmente um conselho de mãe, não é verdade? Quem nunca escutou a sua mãe dizendo assim: olha filho, olha filha, não vai para tal lugar não, não faz isso não, ouve, escuta a mãe falar, escuta o pai falar. Sua mãe e seu pai não estão falando com você? E aí nós saímos, muitas vezes, escutamos por um lado, sai pelo outro ouvido, e quando as coisas estão erradas, nós dizemos assim: por que eu não ouvi a minha mãe? Por que eu não ouvi meu pai falar? E na igreja não é diferente. A palavra do Senhor diz assim, após escreveu Lucas, que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e os que guardam a palavra de Deus. Então, se nós queremos sermos bem-aventurados nessa terra, nós devemos ouvir a palavra de Deus e não escutar a palavra de Deus. Porque quando a pessoa escuta, ela escuta como ouve qualquer palavra, mas quando ela ouve, ela guarda em seu coração para não pecar contra Deus. Ela ouve porque ela sabe que os conselhos de Deus são os melhores conselhos para a minha vida e para a sua vida. Então eu e você, para nós sermos bem-aventurados, depende muitas vezes de nós mesmos. Se nós queremos sermos bem-aventurados ou se nós não queremos sermos bem-aventurados aqui nessa terra. Porque bem-aventurado ele ouve e as coisas de Deus acontecem. Agora aquele que não é bem-aventurado, ele escuta a palavra de Deus e as coisas não acontecem. Existem muitas pessoas que escutam e que olham ao invés de ver e ouvir. Olhar eu passei e olhei. Ver é você ver e fixar os seus olhos.
é você analisar, é você ver aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, escutar e olhar é uma coisa, ver e ouvir, enxergar é outra coisa. E eu me lembrei da história que aconteceu lá no livro dos Reis, capítulo número 6, versículo 14 até o 17. Ali o rei da Síria, ele estava fazendo uma guerra contra os filhos de Israel, e o rei da Síria, então, ele queria prender o profeta Eliseu, e o rei da Síria, então, mandou um grande exército de noite para cercar toda a cidade, para prender um só homem. E o exército cercou toda a cidade, e Eliseu, ele andava ali juntamente com um moço, e logo ao amanhecer, esse moço, então, ele acorda, sai ali da sua tenda, e ele olha ali ao redor do monte, ele vê que toda a cidade está cercada, aquele grande exército de carros, de cavalos, para prender um só homem. E quando ele olha ao seu redor, ele vê tudo cercado, e ele ali cheio de medo, cheio de temor, cheio de pavor, ele vai até o profeta Eliseu e diz assim: ai, meu Senhor, o que nós faremos agora? O que faremos? A cidade está toda cercada, o exército do rei da Síria está aí para nos prender, está cercado, para onde nós correremos? O que nós faremos? Sabe aquelas pessoas que quando chegam em situações adversas e as preocupações, e elas não sabem o que fazer? Assim era o moço de Eliseu. Ele chega então até o profeta e diz: ah, meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? O profeta Eliseu então, ele vê todo aquele exército e diz assim para o seu moço: olha, não temas, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Eliseu estava vendo ali pelos olhos da fé e vendo que em volta deles estava um grande exército, o exército do Senhor lutando para eles, por eles. Isso é ser uma pessoa bem-aventurada, como foi falado. Ele consegue ver, ele consegue enxergar o sobrenatural de Deus e a provisão de Deus. E quem não é bem-aventurado, eles não vê, eles não enxergam o agir de Deus. E diz a história que o profeta Eliseu, então, ele orou ao Senhor e falou: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele venha enxergar o teu sobrenatural, para que ele venha enxergar o teu agir, para que ele venha enxergar a provisão de Deus. Aqui nós conseguimos ver que a diferença do bem-aventurado e a diferença de quem não é bem-aventurado. O moço de Eliseu, ele via a derrota, ele viu o exército cercando, mas Eliseu, ele via a vitória de Deus sobre a vida deles. Duas pessoas com uma visão diferente. O interessante é que eles estavam no mesmo lugar, só que um estava vendo e o outro estava olhando. Isso nos mostra que até mesmo dentro das igrejas existem duas pessoas, dois tipos de pessoas: aqueles que vêem e aqueles que olham. Quem vê enxerga o sobrenatural de Deus. Quem olha só vê derrota, só vê destruição, não consegue enxergar a mão de Deus sobre a sua situação. E ali, essas duas pessoas no mesmo lugar, enquanto uma consegue ver a vitória do Senhor, o outro só consegue enxergar a derrota. Então, você que está muitas vezes olhando só a situação ruim, comece a enxergar a situação boa na sua vida. Comece a ver o sobrenatural de Deus agir. Comece a ver as mãos de Deus agindo ao meu e ao seu favor. Em qual grupo nós estamos? Será que nós não enxergamos derrota nas nossas vidas?
Ou será que nós conseguimos enxergar também a vitória de Deus sobre nós? Quem não é bem-aventurado, ele olha a morte e a destruição. Mas quem é bem-aventurado, ele vê a vida e a restauração em sua vida. Ele consegue enxergar a salvação de Cristo sobre ele e sobre a sua casa. Ele consegue ver, ele consegue enxergar o sobrenatural de Deus, a mudança, a transformação que Cristo faz nas nossas vidas e na vida da nossa família. Por isso que Jesus disse aos seus seguidores: olha, bem-aventurados são vocês que ouvem a palavra de Deus. Se eu e você temos visto só derrota e destruição, ou que a minha vida ou a sua vida não tem jeito, não tem solução, nós temos que fazer como Eliseu fez com o seu moço: Senhor, abre os nossos olhos para que eu consiga ver a vitória, para que eu consiga ver o seu sobrenatural, para que eu consiga ver a situação diferente. Porque pelos meus olhos carnais, eu só consigo ver derrota, eu só consigo ver destruição. Eu não consigo enxergar o sobrenatural, mas eu quero enxergar agora pelos olhos da fé. Eu quero enxergar agora que a minha situação, ela pode ser mudada, que a minha vida pode ser moldada através das tuas misericórdias sobre mim, sobre a vida da minha família. Peça para Deus abrir os teus olhos, para que você possa ver, para que você possa enxergar e não somente olhar a situação. Olhe com os olhos da fé. Olhe por aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida. Abra os seus olhos para que você venha enxergar o sobrenatural de Deus sobre a sua casa, sobre o teu propósito, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você colocar nas mãos e nas plantas dos seus pés. Peça para que o Senhor venha abrir os teus olhos. Irmãos, diz a história lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17, que quando Eliseu orou a Deus, e Deus abriu os olhos do moço, ele viu um grande exército a favor deles. Então, uma pessoa que não é bem-aventurada, uma pessoa que só enxerga a derrota, ela pode ser também uma pessoa bem-aventurada. Só basta ela olhar pelos olhos da fé. Só basta ela entregar a situação e a sua vida a Deus e confiar em Deus, para ela ser uma pessoa bem-aventurada. Quem não é bem-aventurado, como falar, ela só escuta. Mas quem é bem-aventurado, ela ouve a palavra de Deus. Você que está aqui nesta noite, você é pessoa bem-aventurada, porque você está ouvindo a palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo número 2 até o versículo número 8, diz ali algumas bênçãos a respeito de quem é bem-aventurado. Eu vou estar lendo aqui para vocês, se você quiser acompanhar a palavra de Deus. Ela está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo número 2 até o versículo número 8. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, capítulo de número 28, versículo número 2 até o versículo de número 8. Versículo número 2 diz assim: diz que todas essas bênçãos virão sobre ti, quando ouvires a voz do teu Deus. Irmãos, as bênçãos de Deus só alcançam quem ouve a palavra de Deus. Versículo número 3 diz assim, olha as bênçãos de Deus sobre a vida de uma pessoa bem-aventurada. Capítulo 28, versículo 3: bendito será na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti. Os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos terão que fugir da tua presença. O Senhor mandará
bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Ou seja, quem ouve as palavras de Deus, eles praticam a palavra de Deus. As bênçãos do Senhor correm atrás daqueles que ouvem a Deus. As bênçãos do Senhor acompanham por onde quer que eles andarem. E só quem entende e compreende, ouve a palavra de Deus. O Evangelho qual nós estávamos lendo, de Mateus, capítulo 13, versículo 11, diz assim que: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, ou reino dos céus, mas a eles não é dado. Ou seja, só quem ouve a palavra de Deus compreende aquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. Muitas pessoas não entendem o sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque não são pessoas bem-aventuradas, porque não entendem o agir de Deus, não entendem o que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Mas Deus pode fazer o sobrenatural em nossas vidas. Ou seja, quem não é bem-aventurado, eles não entendem as coisas de Deus. Mas quem é bem-aventurado, eles compreendem, eles entendem que só Deus é o Deus de todas as coisas. Quem não é bem-aventurado, quando vem a situação, eles se desesperam. Mas quem é bem-aventurado, eles creem no agir sobrenatural de Deus. Eles sabem que Deus está no controle de todas as coisas. Quem é bem-aventurado, ele edifica a casa dele na rocha. Quando vem as lutas, quando vem as perseguições, quando vem as tribulações, os vendavais, quando vem ali o mover do inimigo contra nossas vidas, quem é bem-aventurado, ele crê que aquilo ali é só uma tempestade, mas que aquilo ali vai passar. Por quê? Porque a casa dele está edificada na rocha, a casa dele tem alicerce, a casa dele está firmada em Cristo Jesus. Isso é ser uma pessoa bem-aventurada, isso é ser uma pessoa que confia em Deus. Agora, muitas vezes quem não é bem-aventurado, ele constrói a sua casa sobre a areia. Quando vem a tempestade, eles não aguentam, eles não suportam. Por quê? Porque não crê no agir sobrenatural de Deus. Então você, que nesta noite, muitas vezes acha que Deus não pode fazer algo por você, continue crendo, continue acreditando, continue perseverando nas lutas, continue perseverando na batalha, continue sendo movida pelo Espírito Santo de Deus, continue buscando a Deus, acreditando no Senhor, porque aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, Ele é fiel para completar, Ele é fiel para ir até o fim. Por isso que Cristo falou para os seus discípulos e para os seus seguidores: bem-aventurados são vocês que estão ouvindo a palavra de Deus, bem-aventurados são vocês que estão nesse lugar, na casa de oração, ouvindo os conselhos de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem para falar ao meu e ao seu coração. Não desanime da caminhada, mas persevere, acredite, seja pessoa bem-aventurada, seja pessoa que crê em Deus. Pastor, eu estou passando por uma luta muito grande. Quem disse que bem-aventurado também não passa por lutas? Quem disse também que bem-aventurado não passa por tribulação? Se você for aqui, Mateus, capítulo de número 5, você vai ver ali algumas coisas que o bem-aventurado também passa. Enquanto você abre a palavra de Deus, no livro de Mateus, nós estaremos fazendo aqui a leitura e estaremos encerrando aqui a palavra de Deus. Mateus capítulo número 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia do Senhor. Bem-aventurados
limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que maravilha. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados são quando as pessoas injuriarem vocês, tirarem vocês do sério e perseguirem vocês por causa do nome de Cristo, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, bem-aventurados são vocês que são perseguidos mesmo. Bem-aventurados são vocês que choram mesmo quando chegam as lutas, quando choram, quando chegam as tribulações. Vocês são bem-aventurados por quê? Porque vocês serão consolados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês serão bem-aventurados porque quando as pessoas te injuriarem, quando as pessoas te perseguirem por causa do nome de Cristo, vocês serão bem-aventurados porque tudo que vocês estão fazendo é por causa do nome do Senhor. Vocês estão crendo na misericórdia do Senhor. Vocês estão crendo que aquela perseguição está vindo, mas logo o Senhor vai dar vitória para cada um de vocês. Então o bem-aventurado, ele também passa por luta e por tribulação. Não é um mar de maravilhas, não é um mar de rosas, quando muitas pessoas falam, vem para a igreja e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Não. Vem para a igreja que Cristo vai ajudar você a resolver todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Vai fortalecer vocês a continuar caminhando para a salvação que está em Cristo Jesus. Então, para ser bem-aventurado, ouve a palavra de Deus, se entrega a Cristo, esteja sempre na presença do nosso Deus, independente das lutas, independente das tribulações, independente das perseguições. Se eu e você nós queremos sermos bem-aventurados, nós devemos permanecermos na presença de Deus. Amém? Nós iremos estar tocando um louvor e você estará meditando nesse louvor. Que esteja mesmo, fala: Senhor, eu quero ser uma pessoa bem-aventurada. Eu quero ser uma pessoa que irá desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para a minha casa, para a minha vida, para a minha família. Senhor, eu quero ser abençoado, e aonde eu colocar a planta dos meus pés, ou eu estender as mãos, eu quero que o local venha ser abençoado em nome de Jesus. Eu quero